Os destaques desta sexta-feira. Avião desaparecido é encontrado no Rio Arari. O piloto e 2 passageiros morreram na queda do Cessna e 2 corpos já foram retirados do local do acidente. Ministério Público Federal pede condenação do Estado por desrespeito à ordem cronológica de pagamentos a fornecedores. Enem 2018 encerra inscrições nesta sexta-feira. Justiça manda prender José Disseu. Condenado a mais de 30 anos, ex-ministro tem até às 17 horas para se entregar à Polícia Federal. Inquérito concluído. Polícia Federal diz que Gleice recebeu 1 milhão em propina. Presidente do PT diz que está sendo perseguida. Foragido da Câmbio Desligo. Toleiro, investigado pela Lava Jato, fugiu para a Europa em cruzeiro de luxo. Presidente egípcio ordena que a fronteira com Gaza fique aberta durante Ramadã. Julgamento de presidiários envolvidos em chacina no Compage adiado. Combate à pedofilia. Policial militar e 5 suspeitos são presos durante a Operação Luz da Infância. Homem é degolado e o corpo jogado em Igarapé, no Jorge Teixeira. Crime no Mutirão. 2 homens são mortos a tiros após serem deixados em rua por homens encapuzados. Criança de 1 ano e 4 meses morre atropelada por caminhão no Santa Inês. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas e 47 minutos. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Goiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maranga FM em Maranga. Cabocla FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri e FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5 horas e 48 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica de céu limpo com períodos de nublado e com temperatura máxima de 30 graus, prevê o Sistema de Proteção da Amazônia. É de 24 graus a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 5 milímetros hoje. A umidade do ar está em 98%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 18 de maio. Chegamos aos 138 dias do ano e faltam 227 para terminar 2018. Dia de São João I. Comemoramos o Dia Mundial dos Museus, Dia dos Vidreiros, Dia Nacional do Petroquímico, Dia das Raças Indígenas da América e o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 27 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1804, Napoleão Bonaparte é nomeado imperador da França, adotando o nome de Napoleão I. Em 1910, a Terra passa pela cauda do cometa Halley. 1938, Lei de Segurança Nacional é adaptada ao Estado Novo. 1987, Desmond Tutu, bispo sul-africano, em visita ao Brasil, pede boicote à Pretória. 2000, morre Domingos da Guia, zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, apelidado como Divino. 5 horas e 50 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. 6 linhas que percorrem a ponte Antônio Plácido de Souza, popularmente conhecida como Ponte do Educandos, que liga o bairro ao centro da cidade, tiveram itinerário alterado. A mudança ocorre após a Justiça do Amazonas exigir o fechamento da passagem por conta de riscos de desmoronamento. A interdição, que começou nesta quinta-feira, por enquanto é só para veículos pesados. A partir do dia 30 de maio, demais veículos e pessoas ficam proibidos de passar pela ponte, que deve permanecer fechada até que o município realize obras de reparo na estrutura. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que foi notificada e está tomando os procedimentos técnicos necessários em relação à ponte e à decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Estudos sobre as condições de infraestrutura, trânsito e transporte estão sendo realizados e irão embasar as ações do município a serem amplamente divulgadas tão logo definidas. 5 horas e 50
51 minutos em Manaus. Vamos às ruas da cidade. Está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, aconteceu um acidente na estrada da Ponta Negra. Você confere. Pois é, Paulo Guerra e ouvinte, nós estamos checando essa informação, Paulo Guerra, que você já me passava logo algum tempo atrás. Nós já estamos checando essa informação, Paulo Guerra, e daqui a pouco vamos trazer informações desse acidente que ocorreu aí na área da Ponta Negra. Ainda estão verificando, Paulinho, e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Já tem até informação, se me passava, Paulo, que tem poste derrubado, não? Sem dúvida, e um carro colidiu com o poste teria caído para um lado da pista, atrapalhando o trânsito no sentido bairro Centro, segundo as informações que serão daqui a pouco trazidas com mais detalhes pelo Alberto Pellegrini. Outras informações dão conta de que um carro teria também colidido com uma árvore na própria estrada da Ponta Negra. Daqui a pouco a nossa reportagem vai conferir tudo. Pellegrini diz que 2 homens foram baleados na área de Iranduba. Você tem algum detalhe? Eles teriam sido levados para o 28 de agosto. Pois é, Paulo, nós já estamos, assim que acabarmos de conversar, vamos nos deslocar para o 28 de agosto. Nós estamos nesse momento aqui no pronto-socorro João Lúcio, daqui a pouco informações dessas pessoas que foram baleadas levadas ao pronto-socorro 28 de agosto. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Uma tragédia aconteceu ontem, uma criança de 1 ano e 4 meses, um descuido, a bem da verdade, morreu atropelada por um caminhão lá no Santa Inês, em meio ao desespero de muitas pessoas, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, muito desespero, muitas pessoas tristes, consternadas nessa situação toda, Paulo. A criança tinha apenas 1 ano e 4 meses de idade, é uma garotinha, né, de 1 ano e 4 meses que morreu atropelada por um caminhão, no bairro Santa Inês, na Avenida W, uma área muito conhecida. Essa Avenida W, Paulo, é que liga a Zona Leste ao Distrito Industrial, ali na chegada da pista da raquete, uma via muito movimentada, e infelizmente essa criança morreu ontem com o corpinho completamente esmagado pelas rodas de um caminhão. Alberto Pellegrini, aconteceu um duplo homicídio lá no Mutirão. 2 homens foram mortos e deixados em uma rua por homens encapuzados. Antes eles foram a julgamento, não é, Pellegrini? Inclusive mandaram pelas redes sociais esse julgamento destes 2 homens. Pois é, né? Vazou aí em todas as redes sociais, os homens foram fotografados e filmados ainda com vida. Horas depois apareceram mortos, Paulo, com mãos e pés amarradas, amordaçados e executados com tiros na cabeça. Isso aconteceu no Mutirão. O Mutirão, Paulo, que vem se destacando negativamente como o bairro mais violento da cidade, e ontem aí com esse duplo homicídio também a situação não é diferente. A gente tem noticiado praticamente todo dia uma morte no Mutirão. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes sobre este duplo homicídio, mas o corpo de um homem foi encontrado em Igarapé, no Jorge Teixeira. Ele estava quase que com a cabeça fora do corpo, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, degolado e por pouco não era decapitado. O corpo desse homem foi encontrado numa área de Igarapé, de difícil acesso no bairro do Jorge Teixeira. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvinte da difusora, foi preciso a chegada do corpo de bombeiro para ajudar no resgate do corpo. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco com todos os detalhes dos últimos acontecimentos na cidade, sem antes perguntar a você, Pellegrini, como é que está a movimentação aí no pronto-socorro onde você se encontra? Pois é, Paulo, no pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também não foi das maiores, mas nós temos sim alguns casos de agressão, outro por faca, e vamos destacar também, Paulo, o assalto que nós conversávamos hoje pela madrugada, do ônibus da linha 443, onde um passageiro levou um tiro e o motorista foi agredido a coronhadas. Por pouco não acontece uma tragédia nesse assalto que ocorreu ontem à noite por volta de 20 horas e 40 minutos. Foi na Max Teixeira, não é, Pellegrini? Foi na Max Teixeira, Paulo, né? O negócio foi tão complicado, os bandidos foram 3, invadiram o ônibus, atiraram no passageiro, levaram os pertences, o motorista foi agredido a coronhadas, não teve mais condições de dirigir o coletivo. Um passageiro que é portador, ele tem a carteira que dá condição de dirigir um ônibus, ele assumiu o controle do veículo e levou até o terminal da Cidade Nova. Chegando lá, foi um desespero total, com muita polícia, com pessoas gritando, com a ambulância do SAMU. O negócio não foi fácil ontem lá para as bandas da Max Teixeira e terminal da Cidade Nova.
A bandidagem não dá tréguas à polícia com assaltos a ônibus todos os dias, não é, Peregrini? Apesar das Paulo. informações de que o policiamento seria redobrado e nada disso aconteceu até o momento e os bandidos continuam aí assaltando ônibus. É um verdadeiro perigo até andar de ônibus hoje, não é, Peregrini? Principalmente na área da Zona Norte, Paulo, né? Isso chama a atenção, né? Que a Zona Norte da cidade é a zona mais procurada, os passageiros sofrem muito nessa área da Cidade Nova, como a Max Teixeira, a Torquato Tapajós, a área também do Santa Etelvina. A gente sempre tem que noticiar aqui, infelizmente, que os passageiros passam momentos difíceis nas mãos dos bandidos. Vou destacar também, Paulo, só para a gente encerrar por aqui, uma dupla acusada de matar aquele estudante que reagiu ao assalto, que tinha uma criança na motocicleta, que o rapaz não quis entregar o celular, morreu com o celular na mão, com um tiro na cabeça. É a dupla de assaltantes, esses dois bandidos já estão presos, Paulo. Tá bom, Peregrini, vamos aguardar informações sobre este acidente acontecido na estrada da Ponta Negra. Daqui a pouco você traz detalhes. Bom trabalho. Ok, Paulo, daqui a pouco voltaremos dentro do nosso noticiário policial. O Movimento Ribeiro Júnior vai realizar mais uma vez uma tribuna popular que vai discutir a precariedade do sistema viário em Manaus, onde a cidade parece que foi esquecida, e vai acontecer hoje na Praça da Polícia, lá no Café do Pina, a partir das 17 horas. Também será discutido a falta de saneamento básico em Manaus, que já se tornou vergonha nacional, onde milhares de moradores de todas as zonas da capital são obrigados a viver em condições subhumanas, expostos a uma série de doenças. É o Movimento Ribeiro Júnior realizando hoje essa tribuna popular na Praça da Polícia, lá no Café do Pina, a partir das 17 horas. 5 horas e 58 minutos. Até o próximo dia 25, a coordenação do Programa de Iniciação Científica do Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz, Amazônia, recebe inscrições de estudantes de graduação interessados em desenvolver projetos de iniciação científica. Podem participar estudantes de cursos de graduação de instituições de ensino superior públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação, MEC. Serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Arial. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Libão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamã, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Manaus tem tempo bom no momento, com temperatura de 24 graus e 5 décimos. A Defensoria Pública Especializada em Atendimento de Interesses Coletivos determinou prazo de 15 dias para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, se posicione sobre a falta de infraestrutura na Feira do Mutirão, localizada na zona leste da cidade. O defensor pontuou que desde 2007 há um processo para retirada de pessoas que terão casas ou box, no caso dos feirantes, atingidos pelas obras do corredor viário do Mindu. No entanto, ele identificou alguns problemas na execução do projeto, como o pagamento das indenizações. Inscrições para voluntários na Virada Sustentável seguem abertas até o dia 17 de junho. Larissa Balheiro tem os detalhes. Estão abertas as inscrições para quem deseja atuar como voluntário na 4ª edição da Virada Sustentável Manaus. Os interessados devem preencher cadastro disponível no site viradasustentável.org.br/Manaus. A coordenadora do evento, Paula Gabriel, reforça o papel dos voluntários durante esse evento aqui em Manaus. E um dos principais ativos do evento é a força do voluntariado. Todas as pessoas de todas as idades que se interessem em virar a cidade que a gente mora, em contribuir para ter uma cidade mais verde, mais harmônica, com mais cultura, com mais esporte, com mais oportunidades para todos, né? Que é o que a gente espera fazer nos dias 28 e 29 de julho. Na edição passada, mais de 300 voluntários ajudaram a promover 250 atividades em pontos estratégicos da capital, como parques públicos, centros culturais, museus, praças e sedes de instituições parceiras. As inscrições estarão abertas até o dia 17 de junho. Para participar do evento como voluntário,
É necessário ter mais de 18 anos ou estar acompanhado de um responsável. Os interessados podem escolher no ato da inscrição em quais dias e turnos têm disponibilidade para auxiliar nas ações. A 4ª edição da Virada Sustentável Manaus está marcada para os dias 28 e 29 de julho e a coordenadora do evento, Paula Gabriel, manda um recado para os interessados. Não fique fora dessa, entre aí em viradasustentável.org.br/Manaus, se inscreve, vem ser voluntário com a gente, vem aprender ferramentas de liderança, de cooperação, fazer parte de uma equipe linda, diversificada e que com certeza está deixando o mundo melhor para as próximas gerações. A Virada Sustentável Manaus é um movimento realizado pela Fundação Amazonas Sustentável e um conselho de mais de 50 organizações que busca promover de forma colaborativa centenas de atividades gratuitas em todas as zonas da cidade. A programação inclui oficinas, exposições, shows, debates, palestras, intervenções, entre outras iniciativas. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Urucará apoia o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quem tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência Especializada Assistência Social CREAS, estarão realizando nesta sexta-feira, 18 de maio, uma caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação visa sensibilizar a população sobre a importância da colaboração, prevenindo efetivamente a tal violência e que servirá para reafirmar o compromisso da população com as crianças e adolescentes de Urucará. Alunos, professores e a população estarão participando da caminhada pelas ruas da cidade a partir das 7h30 desta sexta-feira, com a concentração no terminal hidroviário no bairro de Aparecida até a praça principal no centro da cidade. A ação é de grande importância para mobilizar a população urucaraense. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h07. Os acidentes de trânsito no Amazonas geraram aumento de 39,6% na quantidade de indenizações por invalidez permanente entre janeiro e abril deste ano. Os pagamentos foram feitos por meio do seguro DPVAT, que é administrado em todo o país pela seguradora Líder. Segundo o balanço da administradora, foram 1.409 indenizações por invalidez permanente pagas no estado nos primeiros 4 meses de 2018. Já no mesmo período do ano passado, foram repassados os pagamentos a 1.009 beneficiários. O Amazonas está em quarto entre os estados da região norte com o maior número de indenizações por invalidez permanente. 6h08. A preservação do sauim de coleira no Amazonas será uma das prioridades do governo federal. A garantia foi dada nesta quinta-feira pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, que recebeu do secretário de Meio Ambiente, SEMA, e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Marcelo Dutra, o exemplar do livro Sauim de Coleira, a história de uma espécie ameaçada de extinção. Duarte esteve em Manaus e se reuniu com o governador Amazonino Mendes para lançar a campanha de mobilização nacional contra o desmatamento ilegal. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O prefeito Beto D'Angelo reuniu esta semana, mais precisamente na quarta-feira, com a diretoria da Caixa Econômica Federal em Manaus, onde tratou sobre a entrega de 667 casas do residencial Manacapuru, localizada no quilômetro 1 da M352, a estrada de Novoeirão. Ontem, quinta-feira, o prefeito disse que as casas do residencial Manacapuru, que estavam apenas dependendo da instalação de luz elétrica por parte da Eletrobras Amazonas Energia, já começaram a receber os trabalhos da empresa durante a última semana. Além da energia, a estação de esgoto, que também seria um problema a mais que impedia a entrega das casas, também já está solucionado. Ainda sem data prevista para a entrega das casas, o prefeito acredita que muito em breve as casas estarão sendo entregues. Beto D'Angelo aproveitou a reunião com a diretoria da Caixa para questionar também a conquista de 1.050 novas casas que foram adquiridas junto ao Ministério da Integração durante suas visitas a Brasília. A construção de novas casas populares amenizará o problema de moradia nas áreas de risco em Manacapuru.
em tempo. A Associação de Produtores Rurais de Manairão convida todos os moradores da estrada de Novo Orão do quilômetro 17 ao 58 e os demais com suas associações para participarem de uma reunião que acontecerá sábado, dia 19, às 9 horas, na sede da associação no quilômetro 34. A reunião contará com a presença da Comissão Pastoral da Terra, o Procurador do Estado e um defensor público. O presidente Ediraldo Sampaio agradece e espera contar com a presença de todos. De Manacá para o Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h10. Após alcançar mais de 100 mil pessoas em Manaus, o projeto João e Maria levará palestras sobre violência contra grupos vulneráveis à região metropolitana. Criado para combater a violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos do Amazonas, o projeto da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas certificou as palestrantes voluntárias, policiais civis, militares e bombeiros que se engajaram na luta contra a violência. O vice-governador Bosco Saraiva disse que o projeto foi um sucesso e que na próxima semana seguirá para os municípios do interior do estado. Atingiu mais de 100 mil pessoas diretamente. Foram 2 meses de palestras, centenas de palestras. Foram mais de 200 escolas que receberam a presença das palestrantes, das policiais civis e militares. Um sucesso absoluto aqui na capital. Isso se reproduz de uma forma fantástica, porque sai da escola e vai direto para dentro de casa. Os resultados, a busca, a procura por ajuda aumentaram consideravelmente nas delegacias especializadas. Por aí vê-se que foi, de fato, um projeto de muito sucesso e exatamente por isso ele seguirá já a semana que vem para os municípios do interior do estado. O projeto foi lançado em março pelo governador amazonino Mendes, com a meta de conscientizar a população sobre a necessidade de combater a violência contra grupos vulneráveis. O coordenador do projeto, Guilherme Sete, disse que o objetivo do projeto, que foi de atingir a família e desconstruir a violência, foi alcançado. O projeto João e Maria começou no dia 8 de março aqui na capital, um saldo bastante positivo, né? O objetivo desse projeto é atingir a família, vai desconstruir a violência contra a criança e adolescente, o idoso e a mulher, que é um grande desafio porque está no ambiente doméstico, mas a estratégia foi muito boa porque foi uma estratégia de palestras, rodas de conversas, onde profissionais da segurança pública, mulheres preparadas para isso, foram a 233 locais na cidade de Manaus, nas 6 zonas administrativas da cidade, discutir com essas famílias, né? Creio que nós tivemos um excelente resultado no projeto aqui na capital e o nosso objetivo agora é expandir para a região metropolitana esse projeto vitorioso. A secretária executiva da Secretaria de Segurança Pública, Juliana Tuma, disse que essa etapa foi concluída de forma muito exitosa. A gente avalia de uma maneira muito satisfatória. Foi um projeto muito exitoso, na verdade é só o início da caminhada, mas é uma etapa concluída com sucesso, porque a gente começou essa caminhada na desmistificação aí de alguns paradigmas que iniciam o processo de violência. E a anunciada do vice-governador que esse projeto e do governador amazonino será expandido para o interior causa uma enorme felicidade aí à Secretaria de Segurança Pública e que a gente conclui essa etapa de uma forma muito exitosa. A Delegacia Especializada em Violência contra a Mulher, através da sua titular Débora Mafra, destacou a participação nesta etapa do projeto dos alunos, professores e dos pais dos alunos. Os alunos participaram demais, os professores também e os pais dos alunos. Então eu só posso dar parabéns por essa iniciativa do nosso governador, pensando em diminuir esse número, indo onde eles estão. Porque se a violência doméstica não vier até nós não saberemos. Então a gente foi nas escolas, que todo mundo tem um representante na escola das casas para saber o que é errado e o que é certo e ao mesmo tempo nos ajudar multiplicando a nossa palestra. 6h14 em Manaus. O primeiro encontro jurídico com o tema Novos Desafios frente à reforma trabalhista, promovido pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, será realizado nesta sexta-feira. O evento terá como palestrantes o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, o presidente do TRT da 2ª Região São Paulo, desembargador Wilson Fernandes, e o procurador do Trabalho da 15ª Região Campinas São Paulo, Henrique Correia, e juiz do Trabalho João Alves de Almeida Neto. O procurador do Trabalho, Elison Miessa, que seria um dos palestrantes, não poderá comparecer a este evento. O primeiro encontro jurídico do TRT 11 será realizado no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Com a inclusão de 2 emendas, a Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto de lei
de número 77, que reajusta as datas bases de 2015 a 2018 dos policiais e bombeiros militares, bem como o projeto de lei complementar que trata da divisão e organização judiciária e eleição direta e posse nos cargos de direção do Tribunal de Justiça do Amazonas. A emenda do deputado Cabo Maciel, do PR, ao projeto de lei 77 de 2018, antecipando o reajuste maior de 10,85% referente às datas bases de 2015 a 2018, recebeu 12 votos favoráveis e 9 contrários. A Secretaria de Estado de Saúde acaba de liberar mais 8.184.407,14 para os municípios do interior. O valor corresponde a 2 parcelas de um total de R$ 36.334.169,57, destinados ao atendimento de média e alta complexidade, com calendário de repasses programados entre abril deste ano e janeiro de 2019 a 47 municípios. Outros 7.543.000 irão para um segundo grupo de municípios chamados de gestão plena, perfazendo um total de 43,8 milhões de reais. 6h16. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública na Justiça Federal para que o Estado passe a adotar imediatamente a ordem cronológica de pagamentos feitos aos seus fornecedores, conforme as obrigações previstas na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. A relação mensal de pagamentos realizados por ordem cronológica e eventuais decisões fundamentadas que justifiquem a quebra dessa ordem devem ser incluídas no portal da Transparência do Estado, sob pena de multa diária no valor de, no mínimo, R$50 mil em caso de descumprimento. O Ministério Público Federal também pede que o Estado seja condenado a discriminar os pagamentos por unidade da administração e o tipo de fornecimento entre bens, locação, obras e serviços, ressalvada a existência de relevantes razões de interesse público. Nesse caso, deve haver decisão fundamentada da autoridade competente e publicação da mesma, conforme requer o Ministério Público Federal. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes realizam nesta sexta-feira, de 15h30 às 18h, na Praça do Congresso, um ato público de sensibilização à população para celebrar o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A programação inclui apresentações culturais e a presença dos cantores Lourenço Fortes e Kathleen Nascimento, embaixadores da campanha do Amazonas. De acordo com estatísticas da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, em 2017 foram registrados 771 casos de violência sexual contra meninos e meninas. Manaus 6 e 18. 2 corpos de pessoas que estavam na aeronave desaparecida na manhã de quarta-feira foram encontrados pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros por volta de 19h50 desta quinta-feira. O avião monomotor modelo Cessna 210N de matrícula PRRCJ caiu em uma área próxima ao Rio Arari, na divisa entre os municípios de Urucurituba e Itacoatiara. A identificação dos corpos será feita pelo Instituto Médico Legal. O encontro dos corpos e dos destroços da aeronave foi comunicado pela Polícia Civil por meio do delegado de Urucurituba e pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas no fim da tarde de ontem. A aeronave havia decolado de Itaituba, no Pará, às 7h10, horário local, da quarta-feira, com destino ao Aeroclube de Manaus. Polícia. 6 pessoas foram presas e mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil em Manaus durante a Operação Luz da Infância ontem de manhã. Durante a operação foram presos o primeiro sargento da Polícia Militar do Estado, Laurisvaldo Tavares de Souza, de 52 anos, no bairro Petrópolis, Zona Sul. O vigilante Alan Silva de Lima, de 50 anos, preso no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. O autônomo Celso de Oliveira Ramos Júnior, 41 anos, preso no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Já o designer Adriano Jorge Xavier de Carvalho foi preso no bairro Nossa Senhora das Graças, o autônomo Natanael Gomes Braga, no bairro Jorge Teixeira, e o técnico em refrigeração Alex Teixeira Monteiro, no Morro da Liberdade. Ao longo da operação foram apreendidos computadores, notebooks
notebooks, gabinetes de computadores de mesa conhecidos como CPU, aparelhos celulares, HD externos, pendrives, CDs, além de cartões de memória onde estão armazenados os conteúdos ilícitos. Os itens foram periciados por peritos do Instituto de Criminalística. A operação de combate à pornografia infantil aconteceu em 24 estados e no Distrito Federal. De acordo com a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a operação teve início às 4 horas da manhã. Policiais civis foram para as ruas com 8 mandados de busca e apreensão. A segunda vara do Tribunal do Júri de Manaus adiou a sessão de julgamento popular marcada para esta sexta-feira relativa à ação penal, que tem como réus Gelson Lima Carnaúba, Marcos Paulo Cruz e Francisco Álvaro Pereira. Com a decisão, eles serão julgados no dia 31 de agosto deste ano. A decisão se deu em razão de um pedido da defesa do réu Gelson Lima Carnaúba, que alegou não ter tido acesso ao áudio de uma testemunha, o qual, por determinação do juízo, seria reproduzido em plenário durante o julgamento. A defesa havia requerido que o juízo reconsiderasse a decisão de apresentar o áudio ou, na impossibilidade, que houvesse o adiamento da sessão dos juros. 6h25 em Manaus. Alberto Pellegrini traz outras informações. Trago sim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, uma informação de momento, em tempo. Nesse momento, Paulo, chegam os corpos das pessoas que morreram no acidente, que você já muito bem destacou, Paulo, nessa edição do Jornal da Manhã. Os corpos do José Souza Oliveira, 47 anos, ele que é natural do Maranhão, e do piloto da aeronave, o Antônio Renan Azevedo, 28 anos de idade. Os corpos chegaram agorinha, 2 minutinhos atrás, da sede do Instituto Médico Legal. Alberto Pellegrini, as primeiras informações davam conta de que os corpos não haviam sido identificados, e você agora informa também em primeira mão que já foram identificados e vieram de Itacoatiara para o IML. Muito bem, Paulo. Pois é, essa é a situação. Acabou de chegar nesse momento, me fez contato o Alberto Brito e me passou essa informação. Os corpos estão saindo do carro do IML e sendo colocados agora no IML neste exato momento. Jornal da Manhã, difusora em primeira mão, com a identidade das pessoas que morreram nesse acidente. José Souza Oliveira, ele que é natural do Maranhão, 47 anos, e o piloto da aeronave, Antônio Renan Azevedo, 28 anos de idade. Então vamos às notícias de polícia, Paulo Guerra. Alberto Pellegrini, temos informações já sobre o acidente na Pedro Teixeira? Sim, Paulo Guerra, houve um acidente na Pedro Teixeira, como bem você já colocou no Jornal da Manhã. Foi bem em frente ao condomínio Jardim das Américas. Um carro em altíssima velocidade bateu no poste. O poste está no chão, tem congestionamento, tem engarrafamento nesse momento na Avenida Max Teixeira. Mas atenção para você que está dirigindo. Logo pertinho ali da Praia da Ponta Negra, em frente ao condomínio Jardim das Américas. O condutor do veículo já foi levado a uma unidade de saúde, Paulo Guerra. Manaus Trans já está no local orientando o trânsito. Aguarda-se também a empresa de energia para fazer a substituição do poste. 6h27 em Manaus. Vamos ao complemento das informações, Pellegrini. Muito bem, Paulo. Começando pelo pronto-socorro, 28 de agosto, 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo e vindas do município de Iranduba. O estado dessas pessoas é considerado grave. Pelo menos um deles corre sério risco de morte. O outro, o estado é estável. Essas são as informações das pessoas que levaram tiros lá pro rumo do município de Iranduba. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiro na cabeça. Foi durante um assalto ontem na Avenida Max Teixeira. Uma outra pessoa deu entrada também, vítima de coronhada na cabeça, também vítima de um assalto a ônibus na Avenida Max Teixeira. Os dois deram entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada também, Paulo Guerra, vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem apanhou após roubar um celular na área da zona leste da cidade.
Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No último dia 11, o Jornal da Manhã informaram em primeira mão a morte do John Kennedy Lira da Costa. O crime ocorreu no último dia 11 de maio. A vítima reagiu a um assalto e acabou sendo alvejada. Um homem e uma mulher estavam em uma motocicleta. Uma criança estava na frente, assim, no tanque da moto. A moto que era conduzida por uma mulher. A moto fez o retorno. Os dois assaltaram o rapaz. O rapaz tentou não dar o celular e foi brutalmente, covardemente assassinado por causa de um celular. A dupla de bandidos, o casal do mal, o casal do demônio, o casal maldito, o bandidão, safado, covarde, ordinário, Jean Lucas dos Santos Pereira, de 18 anos, Larissa Pereira Simplício, de 20 anos. Essa Larissa é violenta. Larissa Pereira Simplício foram presos, acusados de matar aí. Foram eles, inclusive, já até confessaram. O John Kennedy Lira da Costa, que foi assassinado na mão desses dois monstros, nas mãos desses dois lixos humanos, verdadeiro lixo humano. Jean Lucas Pereira, de 18 anos, e a Larissa Pereira Simplício foram aí as pessoas que assassinaram um rapaz de apenas 19 anos por causa de um celular. Tomara que o Jean Lucas, tomara que a Larissa Pereira apodreçam na cadeia. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Vamos nessa, correndo contra o relógio. Eu digo que no último dia 14, lá na cidade de Manacapuru, um homem foi ferido a bala e estava internado no pronto-socorro 28 de agosto. A noite passada, ele acabou morrendo devido a esses ferimentos que o levaram à morte. O crime aconteceu, repito, na cidade de Manacapuru. Agressão física. No último dia 13, um homem de 28 anos de idade foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Desde então, ele estava internado em um pronto-socorro e a noite passada ele travava um duelo contra a morte. Mas o teçado da morte, aquele facão, aquela foice, é amolada demais. E o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Lamentável. Profundamente lamentável. Nós vamos passar essa notícia lamentando muito o atropelamento de uma garotinha, uma criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade. Essa criança foi atropelada lá no bairro Santa Inês, na Avenida W. As informações dão conta de que um caminhão passou em cima dessa criança, esmagando-a e matando na hora. E com muito pesar, a gente lamenta e torce aí para que essa família tenha força de se recuperar dessa perda tão lamentável de uma criança que foi atropelada de apenas 1 ano e 4 meses de idade. Degola! Degola! Um homem foi assassinado e degolado no bairro Jorge Teixeira. O corpo foi jogado em Igarapé poluído. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar na remoção do corpo, que tinha marcas de tortura. Estava praticamente decapitado. Já estava em estado de decomposição, e o corpo de bombeiros ajudou muito na remoção do corpo, que estava num local de difícil acesso. Mais um crime no mutirão, mais morte no mutirão. O bairro Big Brother da cidade, o bairro onde todo dia tem um eliminado. Dessa vez o paredão foi duplo homicídio
Homicídio no Mutirão. 2 homens amordaçados, amarrados, foram executados no Mutirão. Segundo as primeiras informações, 2 homens encapuzados jogaram os corpos, jogaram os homens, né, na rua, mandaram eles ficarem de joelho e meteram bala. Os 2 foram executados a tiros na cabeça. O Mutirão vem se destacando como o bairro mais violento da cidade. Foram mais 2 mortes no complexo do Mutirão, que abrange o bairro Novo Aleixo e o conjunto Amadeu Botelho. Essa área aí do complexo do Mutirão é a área mais violenta da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, sempre atentos no IML na permanência. A Silce e o Alberto Brito sempre de olho nas ocorrências. Deram entrada no IML agora há pouco, repetindo, Paulo Guerra, José Souza Oliveira, 47 anos, vítima do acidente aéreo em Uricurituba. Outra vítima foi o piloto da aeronave, Antônio Renan Azevedo, 28 anos. Os corpos acabaram de dar entrada no Instituto Médico Legal. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla Sena concurso 1789 acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 06, 14, 15, 16, 38, 40, no segundo sorteio, 02, 08, 22, 24, 26 e 41. Aqui no concurso 4.681 saiu para um apostador de Porto Alegre que vai receber R$1.305.482,11. As dezenas sorteadas foram 47, 67, 71, 79 e 80. A time mania do concurso 1181 teve o time do Coração Náutico de Pernambuco, dezenas sorteadas 08, 34, 37, 44, 48, 72 e 80. O prêmio acumulou 6,39. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Milionários 1, Independiente também 1. Deportivo Lara 2, Corinthians 7. Libertad 0, Atlético Tucumã 0. Peñarol 2, Strongest 0. Na Copa do Brasil tivemos Luverdense 2, Santos 1. Santos perdeu, mas se classificou. O principal assunto da entrevista de Fábio Carilli após o jogo contra o Deportivo Lara na Venezuela pela Libertadores não foi a surpreendente goleada de 7-2. Na mira do Al Hilal da Arábia Saudita, o técnico de 44 anos falou sobre a proposta que pode interromper a sua história no Corinthians. Lhe foi oferecido algo em torno de 25 milhões por 2 anos de contrato. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, Ronaldo Botelho Piacente, indeferiu liminarmente, ou seja, negou, com opção de recurso, o mandado de garantia do Palmeiras sobre a final do Campeonato Paulista de 2018 diante do Corinthians. O Palmeiras reclama interferência externa em um lance considerado decisivo da partida. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, sucumbindo à cena externa, mesmo após o Banco Central ter decidido manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Com isso, a moeda foi ao maior valor desde março de 2016. A moeda dos Estados Unidos subiu 0,61% a 3,7015. Na máxima do dia, a moeda chegou a bater R$ 3,71,31. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018 terminam nesta sexta-feira às 23h59. É necessário entrar no site e digitar o número do CPF e do RG para que seja criada uma senha. Também é preciso informar o número de celular e um e-mail válidos. No caso dos estudantes que terão que pagar R$ 82 para se inscrever, o prazo máximo para quitar o boleto bancário é o dia 23 de maio. O cantor britânico Elton John se apresentará durante o casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan
Meghan Markle no próximo sábado amanhã, informou o site TMZ. No entanto, ainda não se sabe se ele cantará na Capela São Jorge ou durante a recepção aos convidados, que ocorrerá à noite. O astro é amigo da família real e recebeu inclusive uma condecoração de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico da Rainha Elizabeth II. Além disso, Elton John também era próximo à princesa Diana. Várias centenas de manifestantes opositores na Venezuela interromperam o tráfego com uma marcha rumo à sede da Organização dos Estados Americanos em Caracas ontem para protestar contra a eleição presidencial do próximo final de semana, que dizem que será manipulada. Manaus 6h46. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, ordenou que a passagem da fronteira com a faixa de Gaza fique aberta durante todo o mês do Ramadã, que começou na quinta-feira, depois que 62 pessoas morreram e 2.700 ficaram feridas por conta de disparos realizados pelo exército israelense em manifestações na fronteira com Israel. Licenças sem justificativa e sem descontos no salário custam ao Senado quase 1,5 milhão de reais em 3 anos, aponta levantamento. Foram 1.320 ausências. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal deu 3 dias para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, esclarecer quem será investigado no inquérito que apura repasses da JIF a políticos do MDB. Nesta quarta 16, Fachin autorizou a abertura do inquérito a pedido da PGR. Mas ontem ele entendeu que, embora nomes de políticos sejam citados, não está especificado quem deve ser investigado. Doleiro da Lava Jato fugiu do país em cruzeiro de luxo para a Europa, diz MPF. René Maurício Leb, acusado de envolvimento na movimentação de 1 bilhão no mercado negro do dólar. Defesa alega que ele viajou para se tratar de doença pulmonar e que não sabia da operação. A Polícia Federal concluiu o inquérito que tem a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, entre os investigados e no relatório afirma ter encontrado evidências de que a presidente do PT recebeu R$1 milhão em propina. Em nota, Gleisi criticou o vazamento de informações sobre o relatório, acrescentando ser vítima de calúnia e de perseguição. O relatório da Polícia Federal foi enviado em março ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Neste inquérito, o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo, também é investigado. Ele é marido de Gleisi Hoffmann. O inquérito é relacionado a um desdobramento da Operação Lava Jato e apura supostas fraudes em empréstimos consignados aos servidores públicos federais. A Justiça Federal expediu nesta quinta-feira o mandado de prisão contra o ex-ministro José Dirceu para que ele comece a cumprir pena a qual foi condenado na Operação Lava Jato. A ordem foi assinada pela juíza substituta da 13ª Vara Federal, Gabriela Hart. Conforme a decisão, Dirceu tem que se apresentar à carceragem da Polícia Federal em Brasília até às 17 horas desta sexta-feira. O ex-ministro foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em um processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. Ele foi acusado pela força-tarefa da Lava Jato de receber dinheiro de empresas que prestavam serviços à estatal. Nesta quinta-feira, o último recurso em segunda instância nesse processo foi julgado e negado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. 6h49. Os principais jornais do país trazem hoje estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça manda prender José Dirceu. Ex-ministro tem até às 17 horas desta sexta-feira para se entregar à APF em Brasília. Folha de São Paulo. PF diz que Gleisi recebeu mais de R$1 milhão e 300 mil em propina e Caixa 2. O Estado de São Paulo. MPF acusa brasileiros de promover Estado Islâmico e planejar ataque. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 250 presos por pedofilia incluem professores, advogados e servidores públicos. Estado de Minas. Detento engole 5 celulares e passa mal em presídio no centro-oeste de Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Índice de homicídios no Brasil é 5 vezes a média global, diz OMS. Fortaleza, Diário do Nordeste. Chuva intensa com raios e trovões atinge Fortaleza na noite desta quinta-feira. Porto Alegre, 0 hora. Encontrado o corpo de jovem que teve execução gravada em vídeo em Porto Alegre. Brasil Econômico. Pedidos de aposentadoria passarão a ser feitos pelo telefone e pela internet. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Indústria contrata mais neste ano. Em Tempo, Prefeitura decide reformar a ponte. A crítica, mega operação leva 6 à cadeia no Amazonas.
Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo. Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora.